Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. E esse episódio pra lá de especial, porque estamos comemorando 2 anos do nosso podcast Palavras na Mesa. Então, gostaríamos de iniciar agradecendo a nossa presidenta, Norma Lúcia, a todos os diretores, à imprensa e a vocês, né, a todas e todos que acompanham sempre a gente, né, trazendo essa alegria e essa importância aqui para nós. Então, eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, de cabelos levemente arruivados, curtos, né, pelos ombros, e uso óculos. E estou aqui com a camiseta hoje do Cinesp. Maura? Eu sou a Maura, sou uma mulher negra, estou com os cabelos escovados à altura da orelha, é um Chanel. Hoje estou sem óculos, normalmente eu estou de óculos. Estou com uma correntinha dourada e a camiseta azul marinho escrito Cinesp. Tudo uniformizado, né, hoje? Uniformizado. Marcos? Obrigado. Sou Marcos, homem negro, de uma pele um pouco mais clara. Estou com cabelo curto, mais para grisalho. Né? E também estou com camiseta azul, escrito Cinesp. Bom, eu sou Jean Siqueira, também sou um homem branco. Bom, também não, só tenho aqui de homem que se descreveu assim, né? Homem branco. Sou um homem branco de cabelo branco, cabelo grisalho também, cabelo comprido, amarrado. Estou usando óculos também e uniformizado, padrão aqui, camiseta do Cinesp, para celebrar esse dia especial. Certo, chefinho? Vamos lá. Certo. Bora. Bom, então estamos nós 4 aqui, né, que sempre revezamos, e a nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre todos os episódios dessa nossa segunda temporada, né, e a gente vai começar então com o episódio da professora Vanessa, que a gente discutiu sobre arte tumular, mas assim, um tema que abrangeu muitos outros subtemas, né, junto com ele, né? Eu acho que assim, quando a gente olha aqui, né, os episódios todos que a gente teve nesse ano, eles se dividem assim, entre temas ligados à arte. Esse primeiro que abriu o ano foi um pouco nesse sentido, já que é algo que aqui a gente vem se preocupando com uma formação, né, dos filiados, das filiadas, que vai para além do campo das discussões, né, do interior da escola, da vivência escolar, né, mas sim uma formação cultural ampla. Então acho que esse tema ele abriu já trazendo um pouco dessa diversidade que a gente vem buscando ao falar de arte tumular. Né? Então eu me lembro muito do episódio. Bom, a professora Vanessa, beijão para ela, sei que ela vai assistir, é uma colega de trabalho, né? E ela vem trabalhando com esse tema da arte tumular, não apenas no sentido da experiência da arte ali no espaço do cemitério, mas também de uma espécie de ocupação de espaços que nem sempre são considerados como espaços a serem ocupados, né? Então tem uma coisa também da cidade em questão, acho que foi muito legal. Como um espaço de arte, exatamente. Né? Eu gostei muito aberto, né? Um museu aberto. Um museu aberto. Ela fala muito disso, né? Sobre ressignificação do conceito de museu. Eu gostei muito quando ela falou uma coisa que me tocou bastante, quando ela falava da questão, por que né? Eu lembro, gente, que você discutia com ela assim, por que o negro é uma cor vista como uma cor da morte, negativa, né? E aí ela falava do branco, né, em algumas culturas africanas, indianas e de outros lugares, como o branco como cor da morte, porque era a cor do osso. Sim. Eu lembro bem disso, assim, foi bem... É uma associação ocidental, né? Exatamente. Da morte inclusive, com a esse escuridão. episódio, né, que causou algumas polêmicas, né, Foi. Como? Arte tumular? O que é isso? Isso existe e tal. Então, achei interessante, porque teve a possibilidade de a gente conhecer uma outra forma que a maioria das pessoas não tem acesso, não tem conhecimento. Isso gerou um impacto importante para que as pessoas se tornassem curiosas para saber, né, o que é essa arte tumular. E acessível, se pensar, porque está num espaço aberto. Sim. Se tem o problema de, mas como é que vamos visitar os museus, né? Não são lugares, às vezes, acessíveis. Um cemitério, geralmente, é um espaço público, aberto, né? Mesmo não mais público, mas... enfim, mais acessível. Mas já discutiu isso, né? Foi tema, né, no dia. A gente até falou E ela disso. trouxe isso mesmo, né? Qual que é o lugar da arte, né? Sim. Por que a gente sempre acha que a arte tem que estar só no museu, né? Isso. Então ela discutiu E bastante a sobre cidade é cidade educadora, né? Toda cidade tem que ser vista como
cidade educadora, que oferece oportunidades, possibilidades em todos os cantos, às vezes inimagináveis, né? Sim. Muitas vezes. E foi muito legal depois disso, né? A Vanessa já participou com a gente também no Cine Debate. Foi, verdade. Estamos né, fazendo agora esse semestre essa questão do cinema clássico e ela veio discutir Rebeca. Foi com a muito gente. legal. Julho, né? Muito Foi em bom. julho, né? Ela veio, ela veio discutir com a gente. Foi muito legal. E então nós também fomos numa exposição que ela foi curadora, né? É verdade. Que é bem de lembrado. Corialma, né? Sim, Museu de Arte Sacra, né? Museu de Arte Sacra, né? Faz muita coisa lá, né? Sim, ela tem uma série de atividades lá. E é isso, né? A arte, além de estar fora do espaço do museu, ela também está aqui nas nossas atividades. Na medida que a gente tem essa preocupação, né? O Cinesp tem, o CFCL tem, de promover uma formação que é ampla, né? Do filiado, inclusive por meio do cinema, no caso da arte tumular, né? Muita escultura, baixo relevo, alto relevo, o mosaico, enfim, vários gêneros artísticos que aparecem lá e que aqui também visitam a gente, pelo menos nas nossas discussões. Sim. No Palavras na Mesa. E todas as histórias que a arte tumular conta para nós, né? História Toda da a crítica cidade. social também, que a gente falou muito sobre machismo, Revela, sobre né? misoginia, né? Presente. Então, foi um episódio muito interessante. Quem não assistiu ainda, assiste. A gente Sinta-se estimulado, né? Exato. Depois aí o Pedro vai colocar o link aí pra gente. E depois, na sequência, no outro mês, nós falamos com o nosso querido professor e diretor da escola pública, né, aqui do município de São Paulo, Cláudio Marques, né? A conversa com o Cláudio, assim... Você que estava, né, na mesa no dia. Eu estava na mesa, eu que estava ali, né? Então, gosto muito dessa ideia dele de falar de uma gestão democrática, né? E ele mostrar isso na prática. Como que essa gestão democrática funciona dentro da escola que ele está ali como diretor agora. E o exemplo que ele dava foi a transformação do nome da escola. Porque a escola se chamava Infante Dom Henrique, é da Adre Penha, né? Fica ali no Canindé, e se transforma no Espaço de Bitita. Mas como que é essa transformação? Como que é essa passagem, processo, né? Esse processo democrático, né? De votação com a comunidade, não só a comunidade escolar, mas a comunidade do entorno. As pessoas podiam ir na escola, tinha uma urna, elas votavam no nome que elas queriam. Sim. E depois, os 2 nomes finais passaram para uma outra etapa, que na época tinha sido a da Maria Carolina de Jesus e da Patrícia Galvão. E acabou ficando o da Maria Carolina de Jesus. E que a prefeitura não aceita a mudança. Eles ficaram 8 anos tentando mudar o nome e ele vai contando essa história. Eu acho que isso, né, de várias outras coisas que o Cláudio falou pra gente, foi uma que me chamou muito a atenção. Essa do processo da gestão democrática na escola. Essa gestão democrática, como é possível fazer não isso? só presente, né, nessa questão do nome, né, mas em todas as práticas, né, que ele trouxe pra gente, inclusive de políticas implementadas lá na escola, né, de projetos. Projetos de inclusão, de inclusão, de recepção de imigrantes, a escola toda, né? Eu lembro que ele falava, né? Que era, por exemplo, o banheiro, tá escrito banheiro masculino em português, espanhol, inglês e árabe. Porque recebe muitos refugiados, né? muitos Famílias de refugiados. Os cursos de português para estrangeiros, que eles começaram dando só na escola e hoje eles têm cursos em várias partes online. Gente de outros lugares estão fazendo curso. A escola é o centro do próprio território, né? Isso. A escola torna-se referência no território. Sim, isso é importante. Ela tem a cara do território. Sim. Isso é fundamental, né? Numa gestão democrática. E um outro assunto que ele trouxe também, que assim, achei muito interessante, é como ele constrói essa gestão democrática no dia a dia dentro da escola. Porque assim, falar sobre gestão democrática é muito fácil. Na teoria é muito fácil, qualquer pessoa pode falar, né? Agora, você vivenciar isso, você construir uma escola que realmente, né, tenha como seu centro, né, a gestão democrática, e acho que isso o Cláudio realmente deu uma aula aqui pra gente. Nesse dia estava você, né, Marcos, Isso, e a nossa diretora, a Regina. O Marcos e a Regina, e foi assim, muito interessante também. Você vai falar do livro, o Cláudio lançou agora, né, ele e o Natanael Oliveira do Carmo, um livro que chama A Era do Engano. Ele lançou faz mais ou menos um mês que ele lançou o livro. É um livro de análise de conjuntura, né, desse momento que nós vivemos, nessa era, nesse momento de enganação completa, né, de mentiras que vivemos e como que nós, como sociedade, estamos conseguindo, de alguma maneira,
passar por esse momento das diferentes formas, né? Então, ele lançou faz pouco tempo, acho que foi final de julho, começo de agosto, ele lançou o livro, foi agora, segundo semestre. Pouco tempo. Foi até onde que foi mesmo, Marcos? Foi O aqui lançamento? na Câmara Foi na Câmara Municipal, né, que ele lançou o livro. E a escola tinha recebido naquela época também, né, uma menção da Câmara. Então teve um voto de júbilo na Câmara por tudo isso que a escola vem fazendo, né? Por toda essa gestão democrática que a gente veio comentando, que foi tão importante, mostrar como que funciona na prática e não só nos discursos. E mostrar que é possível, né? É possível fazê-lo. É possível, Quando a comunidade ajuda também. Claro, você precisa Por ter isso é democrático, a né? comunidade, os professores, os gestores, os alunos, tá todo mundo engajado para que esse projeto funcione, né? Então, parabéns ao Cláudio pelo livro, pela escola. Né? E um um beijo grande, né? Só eu mandei beijo pra Vanessa. Agora todo mundo vai receber beijo agora. Beijo. Bom, e na sequência nós falamos com a arquiteta, né? Mariana Alves, que é especialista na terceira idade, né? E na constituição, na luta, né, por uma cidade que seja inclusiva para todos e todas. De todas as idades, né? De todas as idades. Embora o tema seja, né, esse, né, o envelhecer na cidade, o envelhecer em comunidade, que é o conceito que ela trazia ali, acho que ela amplia isso, né, para pensar como que a cidade é importante para todos nós e como usar o espaço público é fundamental. Para que a cidade seja menos perigosa, por exemplo. Um tema que conversa, né, com a entrevista que a gente fez com a Vanessa por conta dessa ideia cidade, de pensar a cidade, que não é só um lugar onde as coisas estão, mas onde a vida da gente se desenrola. Né? Exatamente. Então, foi muito... E um tema também, eu acho que a gente acaba não vendo ele sendo discutido por aí. Eu não me lembro de, além da perspectiva que veio trazida aí pela Mariana, de encontrar isso sendo debatido. Não existe uma na preocupação. mídia. Né? Como se, né, a cidade fosse aquela coisa abstrata, homogênea, igual para todos, e não é. E não é. Se discute, às vezes, temas de acessibilidade. Né? Então, aí a gente vê, às vezes, essa discussão sobre acessibilidade, cadeirante e tudo mais. Né? Mas, assim, uma pessoa que envelhece ou quando ela é muito jovem, ela também tem que ter direito à cidade como todo mundo tem. E a cidade também precisa se adaptar. E ela falava, né? Ou seja, uma adaptação da cidade para a pessoa, ou seja, essa coisa da acessibilidade não é só para a pessoa que tem um problema, é para todos, né? Ajuda todo mundo. Ou seja, quando você pensa numa cidade mais inclusiva, ela é inclusiva para todos. À medida que facilita para aquele que tem, né, essa necessidade especial, está facilitando automaticamente para aqueles demais. Para todos. E a nossa sociedade, a humanidade está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo rapidamente. Então a gente precisa pensar nessa população que tem envelhecido, né, que tem se tornado mais velha, e com uma série de problemas também que envolvem a questão da mobilidade, né? Tá? Exato. Tem ficado complicado. Tem que cuidar de todos, né? De todos. E um outro tema que nós trouxemos também, né, quando a gente fala de uma cidade para todos, a gente trouxe que tem que ser para todos mesmo, né? Então a gente até comentou muito sobre a arquitetura hostil, né? Que a gente sabe que infelizmente está aí, né? Então, são bancos que colocam travas, são paralelepípedos para que as pessoas de rua não possam dormir embaixo dos viadutos. Gravíssimo. Então, isso também a gente discutiu. A cidade tem que ser para todos. O ideal é que não houvessem pessoas na rua. Exatamente. Né? Mas já que há, né? Mas, porque ainda vai tirar esse tipo de espaço que elas têm. Né? Então, e aí até comentamos várias ações, porque a gente precisa de políticas públicas para todos os cidadãos e cidadãs da cidade, né? Todos. Sem exceção, né? Todos. Tudo bem. Beijo pra Mariana. Beijo pra Mariana. Aliás, uma gracinha de pessoa. Não podemos esquecer os beijos. E falando de Mariana, né, Marcos? A próxima foi a Mariana Carrara, né? Nossa queridíssima, amicíssima. Ó, Mari, não estranhe, viu? Bom, a Mariana, ela veio conversar com a gente, né, sobre 2 livros, né? Nós conversamos, né?
Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que nós tínhamos lido no Clube de Leitura, e que foi um sucesso, né? E que também está no nosso site, lá do CFCL. Então, quem não leu ainda, passa por lá, dá uma lida, que está muito bacana a nossa resenha. Sim. E também conversamos sobre o Não Fosse as Sílabas de Sábado, né? Isso. Que contamos com a presença dela aqui, No né? clube. Foi um dos eventos do clube Convida, né? Isso. Então a gente teve a oportunidade de conversar ali com a autora, porque os nossos clubes a gente discute os livros, né, escolhidos entre nós, né? Entre as pessoas que participam. Mas tem às vezes esses eventos especiais que os autores e autoras são chamados. Né? E aí a gente vai lá e arranca deles tudo que a gente quer saber, né, daquilo E que a gente leu. mesmo, né? Porque a gente ficou muito tempo conversando com ela. Sim. Traz até outras perspectivas para o próprio autor, né? Exatamente, coisas que eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Não, é outra experiência. Porque a gente viaja, né? Poder Você conversar. tá lendo, você viaja. Porque cada um vai interpretar a obra a partir do seu ponto, Do seu né? ponto. Da sua referência, do seu ponto de vista, né? Então a autora também entregou a obra para a sociedade, né, gente? Claro. Escreve o livro e entrega para o mundo, né? E cada um vai fazer as suas análises, né? Ter as suas intervenções. Cada um traz o seu olhar. E eu lembro que na época do podcast, ela tinha falado que talvez ela tinha surpresas que ela não podia contar ainda, porque ela não sabia. E provavelmente uma dessas surpresas tenha sido a peça, né? Isso. Que tá em cartaz. Ficou em cartaz aqui no Sesc Belenzinho um tempo. Foi. Ou Não Fossem as Sílabas de Não Sábado. fosse as sílabas. E agora vai estar de novo em cartaz no final do mês de novembro. Sim. Né? Vai estar em cartaz de novo. Então, quem puder assistir, do dia 20 ao dia 24, ele vai estar no Espaço Folia. Acho que depois é bom pôr, né? Depois o Pedro coloca aqui pra gente também. Foi o link, O endereço, o link porque- direitinho. É no final do mês, né? No final do próximo mês. E as lembrando pessoas- também que a Mari, a Intimidade é a Mari, a Mariana Salomão Carrara, lançou também esse ano um novo romance que a gente espera, né, também poder trabalhar com ele no nosso clube de leitura e, quiçá, convidá-la mais uma vez aqui para estar conosco na hora que ela tiver agenda, porque eu percebi que ela tá bem ali requisitada por causa do lançamento, né? Exatamente. Tava na Flip, né, rodando aí o Brasil, divulgando o livro que Aliás, saiu as agora. pesões que a gente entrevista por aqui tinha um monte na Flip, né? Gente, a Flip Olha era... o podcast Esse quente, olha. É, pode- O Pode Wilson que fala isso, o Wilson que fala isso, É né? que eles estão assistindo Palavras na Mesa para poder chamar vocês. Boa. Gente, então beijo, Mariana. Beijo, Mari. Beijo. Beijo, E Mari. depois nós conversamos com a Thaís Carneiro, nossa amiga também. Outra fofa. Que delícia. Exatamente, Sobre as gente. mulheres viajantes, né? Que é um Muito tema muito simpática. sensível para nós aqui, né? Mauro? Maravilhosa. Porque nós temos muitas filiadas, né? Viajantes, né? Mulheres independentes que viajam sozinhas. Mas, claro, a gente trouxe toda essa problematização, né? Do que é uma mulher ainda, em 2024, viajar sozinha. Sim. Né? Uma sociedade muito ainda machista, né? E que a mulher viajando sozinha tem uma série de problemas, né? De situações. E a menina trouxe aí, assim, uma conversa muito gostosa, muito solta, muito livre. Simpatia pura, né? Simpatia Sim. E eu lembro- pura. Nesse dia estavam vocês duas, né? uma Conversando com ela e eu e o lindinha, Jean aqui fora, né? E eu só cutucava o Jean e falei, meu, Eu queria que estar vergonha de ser macho, né? Que vergonha de ser homem hétero nesse De que as mundo. mulheres tenham que temer isso, né? Simplesmente por ocuparem lugar. Né? Foi muito, mais uma vez, eu acho que um tipo de tema que a gente não vê por aí, né? Na mídia. As pessoas viajam, obviamente, mas parece que não há uma distinção, né? Pessoas viajam, de novo, é uma abstração. E é diferente uma mulher que viaja, principalmente dependendo de para onde ela vai. Né? Nem todos os lugares são receptivos da mesma maneira. Né? Então, acho que ela poder trazer isso com a experiência dela, não só de quem viaja, mas de quem organiza viagens, né? E quem fala sobre isso, quem tem o blog que ouve mulheres que viajam, né? Que é o blog, né? Mulheres Viajantes. Então, isso é bem legal. Acho que foi uma perspectiva que ela pôde trazer pra gente. Que não é, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas também a mulher quer ir viajar para países. Ela falava na Itália, da dificuldade que era para as mulheres na Itália. Aí não tem que ter dificuldade para lugar nenhum, na verdade. Né? Mas, enfim. Exatamente. Né? Vir onde Então- você quiser, puder, não é? Deveria ser. E como a gente ainda
né, houve expressões do tipo, nossa, 3 mulheres viajando sozinhas? Exatamente. Exatamente. Cutucava o G. Sozinhas. Nossa, 3 mulheres sozinhas, Ou né? não só 3, porque ela falava que ela dá os cursos, né? E falava com várias mulheres, e tem um monte de mulher que passa alguém. Nossa, só mulher sozinha, que beleza. Só mulher 10 sozinha. mulheres, alguém vai falar Sozinha. que as mulheres estão sozinhas. Pois é. Porque ela faz esse tipo de trabalho, né, na própria cidade de São Paulo, né, ela tem essas atividades culturais e ela colocou que ela ouvia isso, né? Quando tá um grupo só de mulheres, os homens paravam, né? Esse E monte de infelizmente mulher tinha que sozinha. ouvir. Não tem nenhum macho tomando conta, né? Macho, Que coisa. Que Então, absurdo. ainda assim, mas também é isso, pessoal. Ela tem um trabalho muito bacana, né? Ela faz essas viagens culturais pela cidade de São Paulo também. Então, quem não conheceu o site Mulheres Viajantes, vale a pena, é muito bom. Thaís, um beijo pra você. Beijo. E depois da sequência, olha, é muita variedade Muita que a gente coisa. traz aqui, né, Diverso, gente? bem diverso. Acho que o Jean está trazendo isso e eu vou fazer um destaque novamente para isso, né? São temas que não são discutidos na mídia hegemônica, né? Pelo menos não na profundidade que nós gostaríamos, né? Então a nossa Com a proposta frequência. isso, de uma forma frequente. Então a nossa proposta é essa mesmo, de trazer esses temas, de aprofundar esses temas, né? Com mais qualidade. Aí nós falamos sobre letramento indígena. Marcos, me ajuda. Ali, Orellana. E foi muito Aí legal. gasta o Querido espanhol, Ariel, viu, Verdade, gente? né? Nossa, Beijo pro Ali também. Foi muito legal essa conversa com a Ali, né? Acho que a gente conseguiu perceber, né, assim, como de uma outra perspectiva, né? Quando ele falava de tentar trazer uma perspectiva histórica para a história do Brasil, desde o ponto de vista indígena, e não do ponto de vista europeu, como quase sempre a gente vê. Do colonizador. Isso, né? Quando ele falava da língua, ou seja, dessas possibilidades da língua, de quantas línguas no Brasil a gente fala hoje, mais de 180 línguas, e o Brasil achar que é um país monolíngue. De como eu lembro que ele trouxe os livros, né, do Guarani, lá na Bolívia, porque a Bolívia hoje é um estado plurinacional. Sim. Ou seja, é um estado onde tem mais de 30 línguas cooficializadas, e essas línguas são estudadas na escola, e na região de onde ele é o Guarani. Sim. Então, ou seja, as pessoas estudando o Guarani na escola, e cada um sendo representado na sua língua dentro do território onde está presente. É isso que eu ia falar também, uma coisa muito importante, né, de ele ser alguém, não só um estudioso, né, que tem por objeto da sua pesquisa em nível de mestrado, doutorado, sobre o tema, né, do letramento indígena, da educação indígena, mas que é um indígena, que estudou lá em Roraima, inclusive, né, que vivenciou, Fala do né, lugar, né? toda essa dinâmica política por lá. Então, alguém que tem toda a capacidade de discutir o assunto, como fez conosco, né? Inclusive, né, recentemente, num dos últimos vídeos que a gente ainda vai mencionar, algum comentário trouxe, né? Nossa, um tema legal seria discutir sobre também o letramento indígena, a questão indígena. Discutimos. Tá lá. Aqui. Com a Ali Orellana, que inclusive escreveu Formador, esses né? dias. Formador Então, um também. abraço para eles e espero que a gente possa realmente, em alguma outra oportunidade, trazê-lo aqui, porque é um tema gigante. A um tema Maura estava gigante. falando aqui, né? Ele é Porque formador, né? Então, Isso. é o cara que está aí para ser chamado, para dar formação para os nossos educadores, para os professores, nas escolas. Exato. Porque a os gente tem gestores, pouco ele falava conhecimento. muito disso, né? De Os como a gestão é gestores, importante para Porque às vezes que... você dá formação para o professor e a gestão não faz parte dessa formação. Então precisa considerar. E é a questão do indígena, né? Esse letramento indígena. A gente tem pouco conhecimento na escola, né? E precisa disso. Então fica a dica aí, né? O Ali para ser chamado, para dar formação aí nas unidades do município de São Paulo. Merchan pro Ali. Então, aí, né? beijo pro Ali, né? Beijo, pro Ali. Beijo. Também vai ficar feliz. Vai É sim. um querido também. E, na sequência, falamos com o André Deac. DEAC, André Deac, né? Uma comunicação e sociedade, né? Que é um Você fala que foi jornalista, né? jornalista, professor universitário, né? Colega do... eu trouxe minha colega Vanessa Isso. Bortolucci para falar E eu aqui. trouxe O o colega, Marcos trouxe né? o André O Deac André. para Beijo, conversar André. com a gente. Beijo, Tamo André. junto. E mais uma vez um tema diferente, eu acho, né? A gente pôde falar, né, do papel
das mídias, né, na comunicação, em vários tipos de processo social. Essa conversa nossa foi, acho que uma das conversas mais que, quando a gente olhou para o tempo do relógio, 1 hora que foi de conversa, a gente acho que estava ali começando a mapear temas, na verdade. A gente vai ter que trazer ele em algum momento. Foi pouco, né? Foi pouco Falamos tempo. sobre a inteligência artificial, né? Foi um tema, assim, muito interessante e, assim, polêmico, Sobre a né? ideia de hackear, Polêmico, né? Que ele traz um outro ponto, conceito de hackeamento. um outro conceito de outra hackear, né? Era muito interessante, né? Essas maneiras de ver, né? Que ele trazia sobre fake news, Sim. né? O Sim. que é essa fake news, como que ela se dá cotidianamente, como viver com ela, conviver com ela. Eu acho que hoje discutir assim, comunicação, tecnologia e comunicação, as relações disso com a sociedade, com a política, com a educação, claro, é uma coisa que a gente tem que explorar, inclusive, mais vezes, né? Eu acho que ali a gente só teve um gostinho um pouco de para onde as discussões podem ir, e espero que, né, a gente possa conversar com ele também em algum outro momento, ou outra pessoa, né, da área. Sim. E assim, também seria interessante que vocês fossem colocando aí, né? Conversando aí com a gente, vendo quais temas que vocês gostariam que a gente também ampliasse. De temas, pessoas, né? Vão colocando e a gente, Sim. na medida do possível, a gente vai chamando, né? Claro. Bom, e depois nós falamos com a nossa queridíssima professora. Vocês mandaram um beijo pro André? Não, Beijo, André! Beijo! Não, tem que ser na sequência. Na sequência. Esquece de dar beijo com eles. Vocês vão podemos pensar. esquecer. A cobrança vem imediatamente. Sim. Então, na sequência, nós falamos com a nossa queridíssima professora Vaneri, né? E foi, assim, uma conversa muitíssimo agradável também, né? Nesse episódio estava eu e o Marcos falando com ela. E ela falando um pouquinho sobre a história dela, né? Como que ela começou com essa questão de ser professora da dança circular e como que a arte, novamente a arte, né? Que o Jean comentou, como ela transforma a vida das pessoas, Exatamente. né? Não, foi um episódio, assim, a Vaneri, trabalho com a Vaneri faz 20 anos, né? A gente se conhece aqui, então o papo com ela foi muito bom. Sumidade, Mas assim, né? Ela é uma sumidade, Nossa, né? exatamente. Uhum. Ou seja, é difícil falar de dança circular no Brasil e o nome dela não tá no Não meio. tá no meio. Sim. Que é uma coisa restrita também, né? Exatamente. Eu lembro, né, quando eu soube a primeira vez que existia algo como dança circular, foi em contato aqui com o Cinesp, com ela, com as aulas dela. Ué, como que é isso, dança circular? Né? E eu acho que nessa entrevista ela pôde apresentar, né, as relações dessa prática em especial, né, que no gênero da dança tem um papel diferente pelo fato, né, de ser essa coisa justamente de coletividade, né? União, né? Isso, então de construção troca. de um espaço, né, onde a dança se desenrola. Eu achei muito interessante, eu acho que não poderia ter pessoa melhor para explicar para os leigos, né, como eu e como pessoas que não conhecem o assunto, o que é isso, dança circular, né, a importância disso. E acho que ela explica isso assim, porque ela vai fazer esse histórico, né? Ela faz esse histórico ali desde o começo, como essa dança circular vai nascendo, como que chega no Brasil, como se difunde no Brasil, como que ela entra nesse espaço, e depois como que ela entrou aqui, né, Maura? Aqui no CFCL, né, Maura? No CFCL, então ela tem aí um grupo gigante, né? São muitas alunas, muitas da terceira idade, e que, assim, amam a dança circular. Porque ela é, como o Jean ainda falou, ela une, ela possibilita a troca, o entrosamento, a amizade. Então, a dança circular, ela é algo que precisa ser conhecido mesmo. A pessoa tem que praticar, tem que ver para poder sentir e se apaixonar. É maravilhoso, né? As que fazem se apaixonam. Se apaixonam. Sim, então, quem faz se apaixona. E assim, se você é nossa filiada e nosso filiado Venha, e não está participando ainda, venha se apaixonar pela dança circular. Vai, vocês vão amar mesmo. Então, Vaneri, beijo, Beijos, Vaneri. Vaneri. Beijo. Beijão pra Vaneri. Finalmente, né, pessoal, nós tivemos a doutora Tatiane Cosentino falando sobre educação antirracista. Um podcast também, né, Maura? Tema pouco importante esse? Maravilhoso. Tema sensacional, com uma pessoa que conhece, que faz pesquisa. Ela trabalha na UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos.
é amiga do nosso amigão. Wilson, beijo. Wilson, beijo. Não foi entrevistado esse ano, vai ter beijo pra ele também. Beijo pra você também, Wilson. Wilson, amigão, um beijo pra você. E ele recomendou a Tatiana, Tati, né? A gente pode ter essa intimidade. Total. Porque é uma pessoa que a gente vai convidar novamente, Sim. porque o tema tratado é um tema de fundamental importância, não só dentro da escola, né? Mas para todo o brasileiro, principalmente, que a gente anda a passos muito lentos em relação às questões étnico-raciais. E a gente precisa avançar nisso, precisa discutir isso mais vezes, precisa estar presente nas escolas, precisa estar presente nesses centros de cultura e lazer como o CFCL, porque a humanidade precisa avançar. E, infelizmente, nós tivemos aí 4 anos de retrocesso grande em vários níveis, em várias situações, que a gente agora vai ter que conquistar de volta. E o trabalho vai ser árduo, né, Alcina? Vai ser bem árduo e a gente tem que botar o pé firme para trazer essa temática, para trazer essa discussão. Inclusive, não só no podcast, né? Nós temos também algumas lives lá, dá uma olhada no site. Cursos, né? Cursos o mês que vem também. tem o curso Douglas. Curso do Douglas, o mês que vem, né? Dia 6 começa. Beijo pro Douglas. Beijo pro E o Douglas, Douglas. outro beijo. Douglas Barros. Beijo, Douglas. Maravilhoso O Douglas já também. tá sempre com a Já é um gente, né? amigão Douglas, também, outro parceiro. Então, assim, é um tema importante que o Cinesp, né, o Sindicato Especialista em Educação de São Paulo, se preocupa bastante, tem como tema básico, assim, fundamental, que norteia os nossos trabalhos. Todas as nossas atividades são norteadas com essas preocupações da inclusão dessas minorias, que não são minorias, né? Sim. Em termos de quantidade, não é. São Claro que não. minorias em termos de participação, né? Em termos de inclusão. Então, assim, se eu for falar disso aqui, vou demorar demais. Então, um beijão aí também, né? Vocês querem falar alguma coisa da Tatiana, Tati. uma querida, maravilhosa, que, sabe? E que Só tá assistindo. voltando aí, vamos ver, né? Terá uma segunda parte, né? Tem o 2? Tem que ter, Tem que porque- ter o 2. 1 hora para conversar com ela foi pouco, Pouco, porque ela foi, começou a mapear isso, que a gente já tinha começado essa discussão com o Jorge. Sim. Lá atrás, quando ele traz Outro da ano. lei, né? Jorge Da Luiz 10, Felizardo, nosso Felizardo. filiado também. Outro Beijo, beijo, Jorge! Jorge. Beijo, Isso você foi que manda ótimo. beijo. Que foi ótimo, né? Que a conversa que ele foi um começo, quando o Jorge analisava a lei e ela vai mostrando como que isso está sendo hoje na Implementado, universidade, dando aula para o curso de pedagogia, ou seja, na formação de professores que estarão ali dando No chão da aula, escola. exatamente, né? No ensino básico e como que está sendo essa implementação, né? Então acho que foram 2 conversas que a gente fez que vão se complementando de Sim. maneira bastante E importante. também a importância da educação antirracista estar em todas as áreas do conhecimento, Sim. Perfeito. né? Em Exatamente, todas não as só na matérias, história. não só na aula de história, Geografia, né? Então Isso. ela trouxe assim bastante reflexão, né? E recebemos Recomendo. muitos elogios, né, Maura? Recomendo, Recebemos assista. muitos. Assista. Você que é educador, assista, porque nós teremos uma segunda parte e contamos aí com a colaboração de vocês, Eu tá? recebi A gente vai até ver a possibilidade, de repente, trazê-la para uma live, né? Sim. Onde haja aí essa troca diretamente entre os Pois é. filiados, entre as pessoas que gostam e que têm o tema como importante, para estar junto com a gente. Eu né? recebi vários assim, Elogios, muitos muitos alunos elogios. escreveram, assim, o Muitos pessoal que está nativa, Muitos. É uma supervisores. pesquisadora, E né? assim, falando, gente? nossa, Então, passei para todas as escolas, pedi para todo mundo assistir, porque é fundamental ouvir o que ela está falando e explicando ali, né? Quem Eu acho está que ali é na muito- dinâmica concreta, né, das escolas, lidando com situações diversas, né, de problemas, né, reais, né? reais, né, de Reais. racismo, ainda mais com criança, gente muito É. jovem que às vezes não consegue ali entender o que acontece, então alguém tem que entender. E quem tem que entender é quem está na educação. Quem tá na São educação. os professores, então essas pessoas elas precisam da formação. Sim. Elas precisam saber o que fazer, porque não é intuitivo, né? Sim, Deve ser não, assim que é. se age. Não. Isso. E quando a Existem estudos Sim. para isso. É exatamente que é o que ela fala, né? Quando a gente perguntou, né? Ah, mas isso é importante já no ensino básico? Ela falou, no maternal. Ou seja, Na educação Não, infantil. não sei, todo mundo tem que falar Sim, sempre, na ouvir educação isso, infantil. falar, É algo que discutir todo esse mundo tema. tem que se engajar realmente em aprender. Claro. Né? Reconhecer a ignorância, que não é algo simples de lidado, tipo, e aprender. E buscar E como? conhecimento, né? Exatamente. Hoje a gente tem acesso
muito mais fácil ao conhecimento, né? Outra hora sempre você tinha que ir numa biblioteca, copiar. Hoje você tem aí a internet sabendo o que procurar, você tem esses podcasts, né? Você tem lives importantes, você tem esses pesquisadores que estão dispostos a aparecer aqui na mídia, né? Num podcast do sindicato. Exato. Isso é fundamental, isso é importante. Só entrar em contato, né? Sim. Então, Isso. beijo, né? Beijo pra Tati, Tati. Beijo, Tati. Outra figura Até a também próxima. maravilhosa. Maravilhoso. E, bom, nós falamos do Douglas, né? Acho que seria interessante falar um pouquinho sobre o livro dele que ele está lançando, Jean. por favor. Sim. O professor Douglas Barros está lançando agora, né, pela Boitempo, né, uma editora renomada, grande aí, já há alguns anos no mercado editorial, e está saindo na Caixa, né, que eles têm lá aqueles programas de leitores, né, que assinam. Eu esqueci o nome do projeto, da Boitempo agora, mas está saindo um livro dele chamado O que é o Identitarismo, né, que é um tema que o Douglas já vem estudando há muitos anos, né, e agora saiu nessa é uma pré-venda, né, para quem é sócio dessa Caixa, recebe, mas logo vai estar aí nas livrarias de todo o Brasil, né, pelo selo da Boitempo. Então, acho que fica uma boa dica, né, o que é o identitarismo. E o curso. Nosso parceiro, né, Mauro? Ele, esse ano, novamente, porque isso já vem numa sequência, acho que é o terceiro ano, né? Terceiro Alcira? ano. Ele vem agora com o curso, a primeira aula dia 6 de novembro. Então, nossos filiados, se inscrevam. Tenho certeza que vocês vão amar, vão adorar. Douglas também é um pesquisador, é um professor lá, nascido na região de Itaquaquecetuba, lá na periferia, né? Periferia, para além do Itaim Paulista, que é a minha periferia, e é um cara que tem uma linguagem super próxima e que a gente consegue entender muito bem o que ele está falando, e existe uma troca durante o curso. Então, eu chamo os filiados para que se inscrevam para esse curso, que serão 3 aulas, tá? Então, nós teremos 3 aulas do Douglas e, assim, sempre ficando aí que todos os anos ele estará com a gente. Inclusive, esse ano nós tivemos um curso também pontuado, né? Esse é livre, sim. mas nós tivemos também esse ano um curso pontuado do Douglas e que eu tenho certeza que os filiados que participaram adoraram. Então, nos acompanhe sempre aí. Douglas é fera demais. Beijo pro Douglas. Beijo. Bom, gente, então acho que é Beijo isso, pra né? vocês, Beijo pra todo mundo aqui também. Beijo pra quem tá assistindo a gente sempre. Beijo. Beijo pra todo mundo. E assim, acho que esse momento é muito importante para nós, né? Porque é um projeto que foi sendo construído todos juntos, né? Coletivamente, junto com o nosso sindicato, junto com o apoio total do Cinesp. Sim. Então, acho que isso é muito importante para todos nós aqui. Tem que celebrar, né? Temos que celebrar. E para celebrar, eu vou convidar o nosso jornalista queridíssimo Pedro, que está sempre aqui com a gente, para ele trazer o nosso bolinho. Sem o Pedro não faríamos nada disso. Sem o Pedro não seria possível. Beijo pro Pedro. Pode acender aqui, Pedro, se quiser. Acende aqui, Pedro, Beijo por favor. Pedro. E traz o espumante também pra gente. Opa, Aqui atrás. Pedro já fica por aqui. Comemoração tem que ter bolo, né? Tem que ter Isso bolo. aqui é... Tem que ter bolo. Precisa soltar aquela trilha sonora Celebration. Celebration do Stevie Wonder? Eu não lembro. Ou é do Earth, Wind Pedro já dá um Fire? tchauzinho ali pro Acho que é pessoal. Não sei, eu acho que São Paulo. Valeu, Pedro. Vamos abrir isso aqui com muito cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, que essas coisas Olha lá. bem ao vivo são... Ó o barulhinho. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. A gente Bom estar daria com um pedacinho se vocês estivessem por aqui, um golinho, né? Mas então a gente vai beber e comer por vocês. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. tchau. Obrigado, pessoal. Fica com a Beijo. gente. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Tá. Então, bom.